O teu problema existe solução, não desista. Essa muralha vai cair ao chão. Insista, louvando, adorando aquele que tudo pode fazer. Não desista, não. O teu louvor é uma arma de guerra. Não desista. Deus caminha com você e te faz bem mais que vencedor. Não tenha medo. Aquele que crê em Deus suportará a provação e a luta que vier, e saberá que Deus fará crescer a sua fé. Bem-aventurado será, Ele está contigo, e segurando em tuas mãos sem te deixar cair, te dando força todos os dias para prosseguir. Não desista jamais. Deus é Deus que não perde em batalha e jamais te abandonará. Vai à frente como general, vencendo a guerra. Deus é Deus que te fortalece e não desampara um filho seu. Insista, prossiga, Ele é teu Deus. É aquele que crê em Deus suportará a provação e a luta que vier, e saberá que Deus fará crescer a sua fé. Bem-aventurado será, Ele está contigo, segurando em tuas mãos sem te deixar cair, te dando força todos os dias para prosseguir. Não desista jamais. Deus é Deus que não perde em batalha e jamais te abandonará. Vai à frente como general, vencendo a guerra. Deus é Deus que te fortalece e não desampara um filho seu. Insista, prossiga, Ele é teu Deus. Deus é Deus que não perde em batalha e jamais te abandonará. Vai à frente como general, vencendo a guerra. Deus é Deus que te fortalece e não desampara um filho seu. Insista, prossiga, Ele é teu Deus. Boa noite, lindas mulheres deusianas. Bem-vindas a mais uma palestra do Ministério da Mulher Nacional. Hoje nós vamos aprender com a nossa amada irmã querida Andriele Poroca sobre procrastinação. Ela é esposa do diácono Douglas Poroca, mãe da pequena Esther. Ela também é escritora e mentora do curso Mulheres Fortes e Corajosas. Você pode aprender como ser uma mulher que não deixa para a última hora e nem deixa as coisas no meio do caminho, mas uma mulher que tem permanência, continuidade naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Vamos comigo aprender mais a palavra de Deus? A paz do Senhor, mulheres abençoadas da Igreja de Deus no Brasil, a toda a liderança do Ministério de Mulheres. É um prazer de estar aqui. Meu nome é Andriele Poroca, sou de Pernambuco, da ADVEC, e é um privilégio para mim estar compartilhando uma palavra de Deus ao coração de todas vocês. Hoje estaremos tratando sobre a procrastinação e como nós podemos vencer esse limitador segundo a palavra de Deus. E eu já quero convidar todas vocês a pegar a sua Bíblia para que a gente possa ler um texto ao qual nós estaremos utilizando como base para ministrar neste momento.
Êxodo, capítulo de número 4. A gente vai ler a partir dos versos 24 e em diante. A palavra de Deus diz o seguinte: E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou aos seus pés e disse: Certamente és um esposo sanguinário. E desviou-se dele então. Ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou no monte de Deus, e o beijou e anunciou a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandaram. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição. Inclinaram-se e adoraram. Esse texto será como base para que a gente possa estar falando hoje sobre um mal que tem alcançado toda a população mundial. Isso mesmo. Não existe nenhum ser humano que não tenha, em algum momento da sua vida, tido o comportamento da procrastinação. E antes da gente dar continuidade, deixa eu te trazer um sentido muito simples dessa palavra para que você compreenda a dimensão dela, tá? Apesar dela ser simples, ela tem um comportamento muito amplo nas nossas atividades diárias. Ela vem do latim e significa deixar para amanhã, adiar uma tarefa. E normalmente as pessoas que têm o comportamento da procrastinação, ela deixa de tomar atitudes que são prioridades no seu dia a dia, de executar tarefas que são prioridades, coisas que são importantes, que não podem ser adiáveis. Elas deixam de executar isso para executar trabalhos e tarefas secundárias. Um exemplo claro para que a gente tenha consciência. Às vezes nós temos uma responsabilidade na obra de Deus, no departamento da mulher, e acaba que a gente vai dando prioridades a coisas secundárias, como, por exemplo, lavar os pratos. É importante? É muito importante. É algo que deve ser feito, que deve ser colocado a casa em ordem. Porém, você pode fazer como algo secundário, sim ou não? Se você parar para analisar, os pratos eles não vão sair do lugar, eles vão continuar na sua pia até que você cumpra com as suas atividades que são prioridades. Então, a procrastinação é uma atitude, é um comportamento de adiar tudo que é mais importante, tudo que tem um peso de responsabilidade, um peso maior para depois. E a gente sempre faz as coisas secundárias que podem até ser feitas por outras pessoas, podem ser terceirizados. E a gente vai se atribuindo, a gente vai colocando sobre os nossos lombos, sobre a nossa vida, atividades que não geram frutos, né, de uma maneira geral. Então, eu preciso que nós entendamos o seguinte: esse é um mal que é para homem, é para mulher, é para criança, é para ancião, é um mal da população mundial, é um comportamento. Mas o problema é quando este comportamento se torna um hábito, é quando este comportamento se torna um paralisante, é quando esse comportamento se torna um limitador. O problema é quando esse comportamento ele está sendo repetido diariamente, dia após dia, continuamente, e tem feito tantas pessoas e tantas mulheres paralisarem seus chamados, paralisarem as obras que têm executado e deixado de desfrutar da glória de Deus, desfrutar das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, da plenitude de Deus. E quando acontece esse tipo de comportamento, quando acontece esse tipo de adiamento, procrastinação, a gente vai entrando num misto de sentimentos que vai fazendo com que esse comportamento ganhe um peso muito maior do que ele tem por si só, né? A gente começa a ter o sentimento de culpa, de vergonha, de improdutividade. E aí aquilo que era apenas um comportamento se tornou um hábito, aquilo que se tornou um hábito se tornou um mal emocional, um mal psicológico, um mal na alma, um mal no espírito. E isso vai afetando a família, vai afetando o casamento, vai afetando a obra de Deus, vai afetando os departamentos, as lideradas, vai afetando todas as áreas da minha vida, até que
de repente eu paro, olho para a minha realidade e penso, estou frustrada, não tenho condições de exercer nada, eu sou uma pessoa totalmente incapacitada, eu sou uma pessoa que não alcança nada na vida, tenho uma vida sem alegria, uma vida sem produtividade, uma vida sem conquistas, sem realizações, são sonhos que são deixados para trás, são metas, são propósitos, objetivos, são chamados, são promessas de Deus, aquela viagem em família, tantas coisas a gente vai deixando para trás, vai deixando, e esse hábito vai tornando a gente cada vez mais infeliz, porque a gente acha que nunca vai conseguir vencer. Mas, na verdade, o que nos falta é organização, é planejamento e responsabilidade com aquilo que Deus nos deu. A palavra de Deus diz que nós devemos colocar o reino do Senhor em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que isso significa de uma maneira aplicável a essa realidade da procrastinação? Significa que quando eu coloco as coisas de Deus, aquilo que Deus depositou sobre a minha vida, que Ele me confiou como algo prioritário, ou seja, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Ele vai nos dando condições, capacidade, habilidade, providência. Ele vai trabalhando em nós para que a gente venha receber força, coragem, para dar conta das atividades secundárias. E até mesmo inteligência, porque a mulher que edifica a sua casa, e eu aprendi isso com o meu marido, ele diz o seguinte, quando você não consegue dar conta de todas as suas demandas, você precisa analisar aquilo que só você pode fazer e aquilo que você precisa terceirizar, aquilo que você precisa utilizar de recursos que outras pessoas precisam fazer. Então, hoje já começa nesse dia a colocar na sua mente, coloca neste dia algo muito importante para começar a ser aplicado na nossa vida, no nosso cotidiano, para que a gente possa vencer a procrastinação. A primeira coisa é o que só eu posso fazer, que é prioridade, o que ninguém mais pode fazer por mim. E essas coisas você precisa começar a executar. E aquilo que é secundário, você vai analisar e ver se você pode terceirizar, talvez para um filho, talvez para uma filha, talvez você contratar uma diarista, talvez você ver outra maneira que você pode fazer para deixar essas atividades que não te dão condições de dar a prioridade às coisas que são do reino de Deus ou coisas que você tem colocado como metas e objetivos de vida, tá? A procrastinação, quando ela se torna um hábito, ela se torna uma doença. E a gente precisa entender que isso não é uma palavra bonita. Esse nome procrastinação, ele é da pós-modernidade. Ele surgiu, né, nos últimos anos e vem trazendo cada vez mais falta de conhecimento às pessoas, porque quando você fala esse nome, as pessoas pensam, para que eu vou estudar sobre isso? Eu não tenho isso não, eu não sou uma pessoa procrastinadora. Mas se a gente parar para analisar a nossa vida, nosso dia a dia, quantas atividades a gente vem adiando, quantas coisas importantes a gente deixa para amanhã, como se a gente tivesse domínio do amanhã. E a realidade é que o dono do tempo e o do futuro é somente Deus. Nós só temos o aqui, o agora, o já, o presente, o amanhã a Deus pertence. Então me cabe fazer aquilo que o Senhor me confiou no presente, no já, no agora, e não amanhã. Me cabe saber que eu não tenho condições de medir a minha capacidade para o amanhã e nem o tempo que eu tenho para a execução das coisas. A única certeza que eu tenho, que o fôlego de vida que eu tenho é aqui e agora. Nós não sabemos se estaremos vivos daqui a algumas horas, não sabemos se o Senhor vai retornar daqui a algumas horas. Uma certeza é que Ele voltará, que Ele vem para nos buscar. E isso pode ser muito rápido, isso será muito rápido. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. O que nós sabemos é que precisamos executar, enquanto podemos, as ordenanças e aquilo que Ele estabeleceu sobre nós. A parábola dos talentos mesmo, nas últimas instruções proféticas de Jesus aos seus discípulos em Mateus 24, Ele traz as instruções dizendo que Ele vem, Ele volta, não tem dia nem tem hora, e aqueles que receberam um talento de Deus precisam multiplicar, precisam fazer com que eles venham gerar frutos. Para quê? Para quando o Senhor voltar, Ele se alegre do servo bom e fiel, que recebeu um talento de Deus, recebeu uma confiança de Deus, um chamado de Deus, uma promessa de Deus, recebeu uma incumbência de Deus e ele não negligenciou, ele não enterrou. O servo bom e fiel, ele faz isso, né? Agora o servo que ele é negligente, desobediente e que ele tem medo e que ele utiliza a incapacidade, o constrangimento, a vergonha, né, como um limitador, ele vai enterrar o talento, ele vai sempre utilizar como desculpa o nível da responsabilidade, ele vai utilizar argumentações e justificativas para ele não desfrutar, ele não multiplicar e ele não exercer aquilo que Deus confiou a ele. Então, a gente precisa ser um servo bom e fiel, que é receber o dom e o talento, multiplicar, usar
e exercer com sabedoria, glorificando o nome de Deus, e parar de enterrar, parar de colocar sempre para depois, ou mesmo tornar aquilo como algo morto e paralisante na nossa vida. Então nós precisamos identificar isso na nossa vida, reconhecer isso e confessar isso para sermos curados. O primeiro passo para que a gente possa vencer a procrastinação é nós entendermos e reconhecermos, não, eu sou uma pessoa procrastinadora. A primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer isso. Eu sou uma pessoa que procrastina, eu sou uma pessoa que adio as minhas prioridades, eu sou uma pessoa que tenho deixado de viver e executar as coisas de Deus no meu presente e deixando sempre para depois, como se eu tivesse domínio sobre o tempo. Porque quando nós confessamos, nós somos curados. A palavra de Deus diz na Epístola de Tiago que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, o ato de confessar vai iniciar em nós um processo de cura. E esse processo de cura, pela palavra de Deus, a gente vai começar a ver, através da oração dos santos, o Senhor entrando em nós, entrando na nossa mente, o Senhor nos mudando para a glória do seu nome. Deus não nos quer parado, Deus não nos quer adiando coisas, Ele nos quer executando e trabalhando enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então esses efeitos paralisantes fazem as pessoas viverem uma vida de frustração, ciclos de frustrações, ciclos viciosos e de tristeza, que afetam as áreas mais diversas que a gente já falou aqui, né? Mas é preciso que a gente entenda o seguinte: existem duas áreas do ser humano que vai explicar, segundo a medicina, o que isso vem causar dentro de nós e o porquê isso é causado dentro de nós. Existem os fatores, né, fisiológicos e os fatores psicológicos. Os fatores psicológicos que vêm atraindo o efeito e o hábito da procrastinação na sua vida é a ansiedade. E a gente já conhece e é sabedor que a sociedade está vivendo debaixo de uma ansiedade muito terrível por conta do alto índice, né, de responsabilidade e de cobrança que as coisas vêm sido geradas, né? Se você trazer uma analogia para que você entenda, tem pessoas que deixam de ser instrumentos de Deus na rede social, porque é uma cobrança em curtições, visualizações, em comentários, em engajamento, em alcance desse conteúdo. E deixa de fazer aquilo que Deus está mandando, quando na verdade deveria se preocupar com o propósito, obedecer, e aquilo que vai ser gerado é da incumbência de Deus. Aonde esse vídeo vai chegar, o que ele vai fazer, a proporção que isso vai alcançar. Então, devido a essa alta pressão da sociedade, as pessoas se tornam cada vez mais ansiosas e preocupadas com o resultado e deixam de tomar as atitudes. A gente tem que parar de se preocupar com o resultado das coisas, com o amanhã das coisas, com o porvir das coisas e começar a se preocupar com o presente, porque dessa maneira a gente se torna mais produtivo, a gente se torna pleno, a gente não tem sentimento de culpa, mas de realização. A gente tem um sentimento de simplesmente ter paz em Deus, de saber que está obedecendo ao Senhor. E isso não é sobre grandes tarefas, é sobre até as pequenas tarefas do dia a dia, porque às vezes a gente espera ter condições de executar algo grande, né, para o Senhor, e na verdade a procrastinação, ela se fala sobre algo pequeno e algo grande, que eu não posso deixar para depois, eu tenho que fazer hoje. E uma das formas de vencer a procrastinação também é você começando por pequenas tarefas no seu dia a dia, né? Se você precisa, por exemplo, pregar, Deus chamou para pregação, né? Chamou para liderar, para pregação. Em vez de você esperar uma capacidade de você conseguir pregar 40, 50 minutos, 1 hora, exerça a capacidade que você tem de pregar 5 minutos, dá uma saudação, mas não deixe para depois e não espere a habilidade completa. Execute agora, no já, aquilo que você pode fazer no seu presente. Então, às vezes a gente espera fazer coisas grandiosas demais quando Deus só quer que a gente obedeça, mesmo que essas atividades e essas atitudes sejam pequenas. Então, a ansiedade é um mal do século, é um mal que está alcançando a sociedade e tem feito muitas pessoas paralisarem. E é um dos fatores psicológicos que tem sido um instrumento do procrastinador, né? Ele se sente cada vez mais ansioso e aí quanto mais ansiedade, mais deixa para depois, mais pensa no resultado, mais pensa nas consequências daquilo, boas ou ruins, e aí ele deixa de fazer o agora. Então é uma pessoa que está com a mente sempre no futuro e não vive o presente. É uma pessoa que está sempre no futuro e não vive as bênçãos de Deus no presente. Então que em nome de Jesus caia por terra agora todo o espírito de paralisação do passado ou do futuro, e que você receba ânimo e coragem de Deus
Deus, para executar aquilo que ele te ordenou no seu presente, E a palavra de Deus diz, né, na epístola de 1 Pedro, que a gente tem que entregar toda a nossa ansiedade ao Senhor, lançar sobre ele nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então seja curado da sua ansiedade, seja curado da sua depressão, da sua preocupação com o resultado, com as consequências, com o porvir, com o amanhã. Receba a cura em nome de Jesus, que você comece a lançar aí todo o peso fora, que você comece a lançar toda a preocupação fora, todo o resultado fora. Somente faça com excelência e com todo o coração, porque você está servindo ao Senhor. Colossenses 3:23 diz isso: tudo que você fizer, faça com todo o seu coração, ou seja, com todo o seu amor e dedicação, porque tudo que você está fazendo é fazendo para Deus. Então faça dessa maneira. E outros fatores que vai acontecendo como algo psicológico é a questão da baixa estima, né? As pessoas começam a se sentir mal, incapaz, sem habilidades, começa a se sentir constrangida, começa a se sentir uma pessoa que vai se deteriorando com o tempo, né? Vai se sentindo até mesmo feia, vai se sentindo em tantas áreas incapaz, sem conhecimento, sem condições de orar por qualquer pessoa, porque ela está com a autoestima dela num nível tão baixo que ela não acredita mais no seu potencial e na sua capacidade. Mas o Senhor, ele acredita no teu potencial, o Senhor acredita na sua capacidade, por isso ele lhe entregou um talento, um dom, um chamado, um ministério, seja 5, 2 ou 1, uma coisa é certa, todos recebem confiança de Deus para administrar, para liderar alguma área da vida. Então, que você saiba que a pessoa principal a acreditar em você já lhe confiou um talento. Então, Deus, ele já acredita em você, no seu potencial, no seu talento. Você que precisa assumir isso, se posicionar, se levantar e executar aquilo que ele te confiou. Então, a gente vê que existe o sentimento de culpa envolvido, o sentimento de improdutividade. A pessoa que ela é procrastinadora, ela começa a se culpar. Ela se sente tão culpada igual o pecado, né? E eu já vou chegar lá, porque a gente é sabedor que a procrastinação, ela é um pecado, viu, gente? Ela é um pecado, grave isso na sua mente. Eu já vou chegar lá, mas antes de chegar lá, deixa eu lhe dizer que ela vai colocar em nós o sentimento de culpa. Você vai se sentindo tão culpado, que você vai tendo vergonha de orar, tem vergonha de pregar, tem vergonha de fazer o que Deus te mandou, de cantar, tem vergonha de fazer alguma coisa. Você começa a sentir vergonha, e até na hora de orar você não ora sobre esse determinado assunto, porque você se sente tão constrangido e tão culpado que você acha que Deus, ele não vai te perdoar. Isso é uma obra de Satanás, que essas cadeias caiam por terra, que essas legalidades caiam por terra, que toda a obra do inimigo agora caia por terra em nome de Jesus. Você seja liberta do sentimento de culpa, porque isso é coisa de Satanás para te paralisar. Mas o Senhor, ele te perdoa, te lava, te purifica, te limpa, te capacita e te usa como um instrumento poderoso. O sangue de Jesus tem poder, ele te liberta e ele te capacita. Então, confia no sangue de Jesus, confia que ele te perdoa, ele é teu pai, ele te conhece melhor do que ninguém, melhor do que você mesmo. Então, liberte-se da culpa e assuma a sua identidade de filha que tem um pai que, antes de qualquer coisa, ele está para cuidar de você, te conduzir e fazer o que for melhor para a sua vida. Você tem um pai, né? Você é cuidado por Deus. E o sentimento de improdutividade também vem. Você começa a ver que não tem resultados no seu dia, você começa a ver que não tem nenhuma habilidade que traga retorno financeiro, retorno em frutos de salvação de vida, retorno na sua família, retorno em outras áreas. Você começa a ver que eu estou improdutivo, não gero nem nada no reino de Deus, não gero nada no meu lado profissional, não gero nada na minha casa, estou improdutiva e por isso eu não tenho retorno também de tantas coisas. Então você começa a ver que é improdutivo e aí começa a achar que essa é a sua realidade de vida e se acomoda a isso, quando na verdade Deus não quer ninguém acomodado à improdutividade. O Evangelho do Senhor em João capítulo 15 nos traz a passagem que Jesus, falando da videira verdadeira, ele diz que todo galho, todo ramo que está firme nele, que é a videira verdadeira, este produz bons frutos. E os que produzem bons frutos, eles são podados de tempo em tempo para que eles venham produzir ainda mais frutos. E os que não produzem frutos, eles são cortados da videira verdadeira. Mais uma exortação de Jesus para que a gente trabalhe, execute, que a gente faça, que a gente gere frutos e mostrando que a gente deve ser produtivos, que a gente deve fazer obra de Deus e que nesse momento você não entenda isso como uma exortação no sentido pejorativo, mas com o sentido de edificação na sua vida, para que você reconheça que está em Cristo e que Ele quer que
você frutifique, multiplique, para que você venha exercer com excelência o seu chamado. Então, quem está em Cristo entende e reconhece que precisa frutificar, precisa multiplicar, precisa desenvolver e crescer. Então, para isso, não pode ser procrastinador, adiador ou deixar para depois o que é prioridade, o que é para ser feito hoje. Não pode. Se você assumiu uma responsabilidade, se você assumiu diante de Deus um departamento, um ministério, se você assumiu um chamado, se você se posicionou, você precisa entender que é uma responsabilidade muito grande. Existem os privilégios, glória a Deus, existem as responsabilidades, glória a Deus, e a gente precisa agir de maneira coerente e sábia, edificando o reino de Deus. Nós precisamos agir de maneira que Deus se agrade, olhe para nós e veja filhos e filhas que o glorifiquem em todas as coisas. E eu falo isso como alguém que já viveu e luta contra a procrastinação todos os dias. Eu sou uma pessoa que, se eu não colocar pequenas metas, ou se eu não tiver o meu esposo me ajudando, eu sou uma pessoa que sempre estou adiando as coisas e colocando coisas secundárias como prioridade. A gente entende que temos várias responsabilidades, nós somos mãe, nós somos esposa, dona de casa, nós temos departamento. A gente tem uma função na obra de Deus, a gente tem uma função nas redes sociais. Então, se a gente assume tudo isso, a gente fica preocupado com tudo e a gente vai adiando, assume outras coisas. E eu precisei colocar na minha cabeça a minha prioridade. Eu precisei colocar na minha cabeça aquilo que eu preciso fazer. Então eu luto diariamente, tenho vencido. Tem dias bons, tem dias que são ruins, tem dias que são muito bons, tem dias que são bem ruins. Mas a gente vai vencendo, a gente vai reconhecendo, confessando, sendo curado. E dia a dia é uma luta, é uma batalha contra a carne. Mas a gente vai vencendo em Cristo Jesus. E eu venho aqui para profetizar que da mesma maneira que eu venho vencendo, lutando e conseguindo em Deus vencer a procrastinação, você também vai vencer, você também vai conseguir ter este comportamento mudado pelo Senhor e pela sua palavra. Então a gente vê o sentimento de vergonha, né? Se a gente vai se sentindo constrangido diante de Deus, diante das pessoas, diante às vezes dos pastores, daqueles que lhe confiaram alguma coisa, você fica com vergonha. Poxa, eu tinha aquela demanda para entregar, eu tinha aquilo para fazer e eu não fiz, eu não tenho nem cara. Eu espero que o pastor hoje vá para outra congregação, vá para outra filial e que ele nem me veja, ou a pastora, enfim. Você começa a sentir vergonha e você começa a querer se esconder. Saia desse esconderijo, saia desse lugar, comece a apresentar as suas demandas, a cumprir com as suas demandas, a colocar suas tarefas em dias, comece a conversar com sua liderança, expor suas limitações, expor as suas necessidades, e começar a executar aquilo que o Senhor te confiou. Então, a procrastinação, a gente precisa vencer. E a gente precisa entender que isto é um mal tão terrível que vai alcançando o nosso corpo físico, o nosso emocional, como foi dito, os fatores psicológicos, e também o nosso lado espiritual. Nos fatores psicológicos nós já falamos. Nos fatores físicos, e vou trazer agora, porque são os fatores fisiológicos, são as áreas da nossa vida, as áreas físicas da nossa vida, que a procrastinação vem trabalhando. Seja isso na nossa saúde, nas atividades físicas que nós negligenciamos, nós deixamos o templo e morada do Espírito Santo de Deus ser negligenciado, e a gente começa a ver enfermidades aparecendo no nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual. Seja na debilidade, aonde a procrastinação atua de maneira física, de uma maneira científica, que vem trazendo cada vez mais dificuldade de vencer. Veja só, nós temos no nosso cérebro uma área chamada córtex pré-frontal. Ele é responsável pela área de execução do ser humano, de planejamento, de disciplina, de execução de todas as tarefas e atividades. Então, o córtex pré-frontal, ele pode ser lesionado por alguma coisa e ele pode ser afetado de uma maneira que você comece a ter problemas realmente fisiológicos. São coisas fisiológicas que precisam de ajuda, que precisam de socorro, seja ele espiritual, seja ele por profissionais. E eu vou chegar mais na frente para que você entenda completamente aquilo que nós estamos falando aqui. Esses fatores fisiológicos do córtex pré-frontal, que é responsável pela execução, ele é uma condição comportamental. Então, o cérebro ele começa a se sabotar. O córtex pré-frontal, ele tem um setor que é responsável em eliminar as distrações e dar
prioridade à execução daquela tarefa que você está fazendo. E nós mulheres somos multitarefa. E tem pessoas e homens que também são multitarefas e conseguem dar conta de tudo. Mas ao mesmo tempo que nós assumimos tantas atividades, nós não concluímos muitas atividades, porque a gente se distrai. A gente hora tá lavando o prato, aí hora começa a varrer, quando vê tá arrumando a cama, quando vê a gente não terminou nenhuma tarefa, deixou as distrações nos perturbarem. E os homens, no seu trabalho pode acontecer isso, no seu departamento também pode acontecer isso. A gente vai se distraindo, permitindo que às vezes um WhatsApp, um Instagram, uma pessoa, alguém bateu na porta, um latido de um cachorro, as distrações alcancem, aí o nosso córtex pré-frontal, ele entra em confusão e a gente vai deixando as tarefas para lá. Mas em nome de Jesus, qualquer área, seja física, mental, emocional ou espiritual, que esteja impedindo a gente de glorificar a Deus em nossas atividades, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que o teu córtex pré-frontal receba cura, que as distrações sejam repreendidas em nome de Jesus, que você seja uma pessoa disciplinada, focada e determinada. Porque você tem a mente de Cristo, a palavra de Deus diz isso. Nós temos a mente de Cristo. Então o Senhor vai nos ajudar a vencer essas limitações. Nós receberemos cura em nome de Jesus. Então veja, atingiu a alma, os fatores psicológicos, atingiu o corpo físico, os fatores fisiológicos e atinge também as áreas espirituais, né? A gente começa a orar menos, a gente começa a jejuar menos, a gente começa a afetar tantas áreas da nossa vida, inclusive porque a procrastinação ela é um pecado, como eu já disse aqui. E agora eu vou entrar nesse setor do pecado, porque afeta a área espiritual, e se afeta a área espiritual, afeta a nossa aliança com Deus, afeta o nosso comportamento com Deus, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Então afeta o nosso espírito também. A gente vai ver, por exemplo, que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 11, ele diz que nós devemos executar com zelo a obra do Senhor. Ou seja, se Deus nos entregou algo, nós temos que ter zelo. Ou seja, cuidar, proteger, frutificar, fazer com excelência, com amor, aquilo que Deus nos confiou, servir a Ele com excelência. Nós precisamos fazer isso. E a palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12 o seguinte: o apóstolo Paulo, quando está escrevendo, ele diz: vejo que vocês estão tendo uma vida desordenada, não estão trabalhando e estão fazendo coisas vãs. Veja, desordenada, uma pessoa que não tem organização, uma pessoa que vai trabalhando e vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Ele diz, não estão trabalhando, ou seja, muitas vezes negligenciam aquilo que é para ser feito e estão fazendo coisas vãs, dando prioridade a um cinema, a um Netflix, a uma fofoca, a um Instagram, passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, assiste um dorama, assiste isso, faz aquilo, as coisas vãs, e não está dando prioridade às coisas de Deus. E aí ele faz uma exortação para que venha ter dedicação às coisas do Senhor. Então a gente precisa entender que algumas horas o Senhor vai nos abraçar e nos curar, como foi no início dessa aula. Mas nesse momento ele também vem nos exortar. A palavra de Deus diz que ele está vendo todas as coisas e ele vê nosso comportamento. E ele nos exorta para que a gente produza mais frutos. Esse momento aqui é para que você entenda que você é um ramo frutífero. E ele está mostrando esse fator e essas necessidades para que você venha frutificar cada vez mais. Então veja, corpo, alma e espírito afetado por um comportamento que se tornou um hábito, que se tornou um mal. Mas da mesma maneira que Deus ele pode curar o corpo emocional, a alma, ele pode curar o espírito, ele pode curar o corpo, ele também coloca profissionais para cuidar disso. A gente vê que os fatores psicológicos e os fisiológicos estão interligados e podem ser tratados e tem o auxílio da medicina e da ciência que o Senhor nos concedeu. Deus deu sabedoria e ciência ao homem, conhecimento ao homem para que possa nos auxiliar nas nossas demandas e necessidades diárias. Então existe psicólogo, psiquiatra, pessoas que podem te ajudar a vencer todos esses processos. Existem medicamentos que você pode utilizar e existem pessoas também que estão tão apegadas a esses tipos de profissionais e medicamentos que não conseguem vencer espiritualmente. Então você que se nega a assumir um profissional como ciência, como uma ajuda de Deus, porque acha que isso é coisa de louco, em nome de Jesus, seja curado, seja curada. Mas se você é alguém que está depositando sua confiança em homens e em medicamentos, em nome de Jesus, seja liberto. A gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa saber discernir as coisas com sabedoria. A minha confiança em Deus é o Senhor quem cura, é o Senhor quem faz, é o Senhor que liberta, é o Senhor que opera. E se for necessário e for algo fundamental, eu vou sim buscar um profissional para que me ajude nas áreas um psicólogo, um terapeuta, procurar alguém capacitado, gabaritado
por Deus para me auxiliar, buscando sempre alguém que seja cristão, que tenha a mesma vertente, né? Para que haja coerência e que haja edificação para a glória de Deus. Então, a gente vê que no contexto psicológico e fisiológico, você pode procurar profissionais, e no contexto espiritual, você pode contar com Deus em oração, joelho, confessando, como eu já foi dito aqui, mas também pode conversar com a sua liderança, conversar com os seus pastores e apresentar a eles e pedir ajuda, pedir orientação, porque é importante você saber que não está sozinho, né? O Jesus, ele disse, divida comigo o seu fardo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, às vezes, você está carregando isso tudo sozinho e tem se visto cada vez mais oprimido, cada vez mais a dificuldade da procrastinação vem te alcançando em tantas áreas da sua vida. Então, divida o fardo com a liderança, divida o fardo com Jesus e seja livre disso, em nome de Jesus. E a gente viu um panorama geral. A gente viu um panorama geral sobre todas essas áreas, aprendemos algumas coisas, e agora a gente precisa entender o seguinte, é um pecado em que Deus não se agrada, tá? A procrastinação, ela é um pecado conhecido na palavra de Deus como negligência ou desobediência, porque essa palavra procrastinação, ela é do século XXI, então não existia no tempo da escrita da palavra de Deus. A negligência e a desobediência, nós sabemos que existem inúmeras passagens que falam sobre isso, né, que revelam isso. A gente vê o profeta Jonas mesmo sendo negligente e desobediente, procurando ir para Nínive, fugindo totalmente da direção e do chamado de Deus. Então, a gente entende desobediência e negligência com isso. E essa passagem que nós lemos no início da aula é uma passagem que vai falar de um homem que foi usado tremendamente por Deus, um homem que tinha um chamado gigantesco, um homem chamado para ser libertador, legislador, um homem chamado para demonstrar o poder de Deus em sinais e maravilhas, alguém que tem um chamado tão grande que é considerado o maior profeta antes de Jesus Cristo. Ele, reconhecido de uma maneira tão tremenda, poderia ter deixado de viver esse chamado, essa promessa, esse algo tão grandioso de Deus por causa da procrastinação, por conta da negligência e da desobediência. Isso mesmo. Todas as vezes que nós agimos dessa maneira, nós deixamos de viver a vontade de Deus. E o texto que nós lemos vai mostrar um momento em que Deus já tinha chamado, Deus já tinha prometido, Deus já tinha estabelecido sobre ele um chamado grande de libertar milhões de pessoas do Egito, e da mesma maneira Deus estabelece sobre nós um chamado, uma liderança, Deus coloca sobre a nossa vida coisas tão grandes, que Deus quer nos usar para libertar pessoas de Satanás, libertar gente que está no inferno, gente que está no Egito. Deus quer nos usar para liderar uma multidão de pessoas como um instrumento profético para a nossa nação e para outras nações. Deus quer nos usar de maneira tremenda, tremenda. Mas existem coisas no nosso caminho que podem nos impedir de viver isso. Porque Deus, ele é muito sabedor, ele tem uma sabedoria incrível, ele é a própria sabedoria, ele sabe como lidar com o homem. E tem horas que Deus, ele vai nos apertar, tem hora que ele vai nos provar, mas ele jamais permite que aquilo que ele estabeleceu sobre a nossa vida seja invalidado. O profeta Isaías, capítulo 14, ele vai dizer o seguinte: se o Senhor determinou, quem pois o invalidará? Se a sua mão estendida está, quem fará voltar atrás? Ninguém, nenhum comportamento nosso pode invalidar a vontade de Deus. Somente ele pode alterar as suas palavras, somente ele pode dizer assim: eu tenho o desejo de abençoar e abençoa, mas ao mesmo tempo ele pode olhar para Israel como ele olhou e disse assim: o meu desejo era abençoar, mas a partir de agora eu vou permitir um cativeiro alcançar a vida de vocês, eu vou permitir que uma prova alcance vocês, para que vocês aprendam a me obedecer, para que vocês aprendam a fazer aquilo que eu estou mandando, a ter fidelidade comigo, uma aliança comigo. Então, ele é um Deus maravilhoso e ele tem a sua forma de nos trazer para perto, ele tem a sua forma de nos colocar no centro da sua vontade. E foi assim com Moisés. Ele recebeu esse chamado, comunicou à sua família, o seu sogro Jetro, ele comunicou à sua esposa e eles partiram em direção ao Egito para cumprir a vontade de Deus, o chamado de Deus. Só que nesse deslocamento, uma enfermidade alcança ele de uma tal maneira que ele ia morrer. A ira de Deus se acendeu sobre ele, porque ele estava partindo para cumprir um chamado, ele estava partindo para cumprir a vontade de Deus de uma maneira errada, em desobediência, em negligência. O que é que Moisés deixou de fazer? O que é que Moisés deixou de obedecer? O que é que ele negligenciou? A circuncisão de seu filho. Né? A palavra de Deus não nos diz a idade, mas aquele menino já tinha uma idade considerável e é necessário fazer
a circuncisão até o 8º dia de vida. E a circuncisão representava a aliança de Deus com o seu povo. Isso foi uma aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis 15. Deus fez essa aliança com o seu povo. Então todo homem, todo macho deveria fazer isso e viver debaixo dessa aliança. Então Moisés, ele conhecia o Deus que ele estava servindo, ele sabia as ordenanças, e um de seus filhos não tinha a marca da aliança, não tinha a marca da circuncisão. Então Deus não se agradou daquele ato de negligência, ele negligenciou, ele deixou para depois, ele adiou ou ele não fez. Então a Bíblia não nos diz que ele deixou para fazer depois, mas só nos diz que ele não fez. Então, se existia sobre ele a procrastinação, se ele deixou para depois ou se ele deixou de fazer, ambos são pecados e ambos é caracterizado como uma atitude de adiamento, de negligência e de desobediência. Então, ele se comportou assim, ele estava pronto para morrer, ele estava pronto para executar aquilo e ele ia morrer. A ira de Deus se acendeu sobre ele. Então veja, uma pessoa que tem um chamado tão tremendo, promessas tão grandes, e o Senhor acendeu a ira sobre ele, e o Senhor permitiu que uma prova alcançasse ele, e o Senhor permitiu que algo acontecesse para que ele entendesse que não se serve a Deus de qualquer jeito, que não faz a obra de qualquer jeito, que não executa nada para o Senhor em negligência, em desobediência. Então muitas vezes Deus permite que provas nos aconteçam, muitas vezes Deus permite que portas sejam fechadas, muitas vezes Deus permite que enfermidades nos alcancem para que a gente reconheça e entenda que tem áreas que precisam ser colocadas como prioridades, precisam ser tratadas, áreas que nós estamos em desobediência precisam ser consertadas, áreas que a gente está negligenciando, que a gente precisa executar, a gente não pode estar deixando para depois. Então Deus permite que algumas coisas aconteçam, não é porque nós somos chamados, escolhidos, não é porque nós temos uma promessa de Deus que nós somos longe da sua potente mão, né? A palavra de Deus diz em Jeremias 18 que o vaso está na mão do oleiro e pode se quebrar na mão do oleiro, porque o Senhor, ele pode fazer como quiser com a nossa vida. Mas que bom que a gente ainda está na mão do oleiro e que ele pode nos tratar, nos curar, nos mover, que ele pode nos moldar novamente e nos capacitar para a glória do seu nome e nos encher com o seu azeite e transbordar na vida de outras pessoas. Glorifique ao Senhor, seja na prova, seja na doença, seja o que ele estiver permitindo, porque ele está nos tratando. Estamos na mão do oleiro. É melhor estar na mão do oleiro do que estar com a mão do oleiro sobre nós de uma maneira tão tremenda como foi no capítulo 19 de Jeremias, onde ele mostra lá uma botija. E essa botija já estava de uma maneira totalmente destruída. E Deus não se agradava mais, era mostrando para Israel assim: Israel, enquanto você está nas minhas mãos, eu posso te apertar, mas você está na minha mão e eu tenho o poder de restaurar. Mas quando você já está totalmente afastado em pecado, em destruição, você está em negligência, e eu permito que uma prova chegue para você, você vai passar pelo processo todinho, mas você vai ver que eu não me agrado disso. Então Deus fez isso na vida de Moisés, Deus trabalhou dessa maneira na vida de Moisés, e ele ia morrer até que se levantou sua mulher Zípora, entendendo que aquilo que precisava ser feito. Então eles sabiam e reconheciam a lei de Deus, a aliança com Deus, a aliança abraâmica. Eles sabiam que quem estava debaixo da aliança era abençoado, era protegido, era guardado, mas quem estava debaixo da desobediência e sem o sinal da aliança era amaldiçoado, não tinha proteção, enfim. Tantas e tantas coisas, né? Que a gente vai vendo a palavra de Deus nos instruindo. Então ela reconheceu essa atitude, ela sabia aonde seu marido estava errando e ela precisou consertar aquela situação, porque ele estava sem condições. Então ela pega uma pedra afiada e ela circuncida o filho e apresenta ao Senhor. E naquele momento Moisés vai ser curado. Zípora aqui é a representatividade do Espírito Santo, onde ele revela a nós e ele nos mostra aonde nós estamos errando e que a gente precisa tomar atitudes para erradicar esse problema, né? Você mais do que ninguém sabe aonde está negligenciando e aonde está desobedecendo e o que você precisa fazer. Então o Espírito Santo hoje está ministrando ao nosso coração e nos conduzindo a entender e reconhecer o que precisamos fazer, aonde precisamos melhorar, para que nossa aliança com Deus esteja intacta, a gente esteja debaixo da bênção, da proteção e da comunhão, da intimidade com Deus, né? Então, Zípora ali, ela também mostra o papel da mulher, a importância da mulher na missão da igreja. Efésios capítulo 5 diz que a igreja do Senhor é comparada a uma noiva, a uma esposa, a uma mulher, né? No sentido de uma analogia, um simbolismo, né? Então a mulher, a igreja do Senhor, que edifica a obra de Deus, quando percebe que a obra de Deus está danificada por algum motivo, algum departamento, algum ministério, alguma área está precisando de ajuda, de socorro, e você vai lá e toma posição como um instrumento de Deus para auxiliar
né, para auxiliar o seu marido, para auxiliar o departamento, para auxiliar alguma área que está em déficit, em prova, em dificuldade, uma mulher que se levanta, uma mulher que ajuda, que contribui, que soma na missão do seu marido, uma mulher que não é omissa, que não é acomodada, que não vive na zona de conforto, uma mulher que entende o seu posicionamento, uma mulher que se levanta para erradicar o mal, uma mulher que se posiciona, uma mulher que assume, uma mulher de liderança, uma mulher que tem, que reconhece que precisa tomar as atitudes certas para que a glória de Deus seja manifestada e preservar a vida do marido, e preservar o ministério do marido e preservar todas as coisas. E de maneira geral, se tratando de homem e de mulher, a gente vê que a noiva de Cristo, ou seja, qualquer um que faz parte do ministério da noiva de Cristo, seja homem ou seja mulher, tem o papel fundamental de cuidar da obra de Deus, de cuidar de edificar o reino de Deus, de fazer com que o Senhor seja glorificado. Então a gente identifica um problema, a gente identifica uma área, um departamento que precisa de socorro, de auxílio, e a gente vai lá e assume e mostra a aliança de Deus, a bênção de Deus, vem com o sangue, né? O sangue de Jesus, ali no Antigo Testamento, Posípora, foi o sangue do seu filho que promoveu a justiça diante de Deus, e o Senhor afastou a ira e trouxe a vida sobre Moisés. E a gente, nos dias de hoje, o que traz a vida sobre nós, justificação sobre nós, perdão sobre nós, lavando a gente dos nossos pecados, das nossas negligências, desobediências, é o sangue de Jesus. Então, como noiva do Cordeiro, nós assumimos essa posição, pegamos o sangue de Jesus sobre nós, tomamos posse das suas bênçãos, da aliança que ela nos promove, e colocamos isso nas áreas diversas que o Senhor nos confia, as missões, os departamentos, os chamados, as promessas, a família. Então, tome posse do sangue de Jesus nesse dia, tome posse do perdão, da cura, tome posse da libertação do sangue, pelo sangue de Jesus, no nome de Jesus. Tome posse disso, se levante, assume sua missão, assume seu chamado, assuma aquilo que Deus te confiou, em nome de Jesus. Não coloque mais nada como desculpa, argumentos, mas que você entenda que tem pessoas morrendo, a tua casa está precisando de você, a igreja está precisando de você. Tudo está te levantando, te mostrando que você precisa se posicionar, que você precisa edificar o reino de Deus. Então não é hora mais de arrumar desculpa, é reconhecer, é saber que já está afetando dentro da família, do casamento, dos pais, está afetando. Então o que você pode fazer é se levantar. O que você pode fazer é pegar e tomar posse do que Jesus liberou sobre a sua vida, as capacidades de Deus sobre a sua vida, enfim. Deus, ele está te levantando hoje, Deus quer te usar como um instrumento poderoso, Deus quer fazer com que você assuma as suas responsabilidades, mas que você venha frutificar, crescer e ver vida sendo alcançada. Aquele que ia morrer passou a ter vida porque uma mulher se levantou. Já veja como é importante aquilo que Deus te confiou. Quando uma pessoa se levanta, quando uma pessoa assume aquilo que tem para ser feito, você vê resultados tremendos e gloriosos, e Deus quer trazer frutos, resultados sobre aquilo que Ele te confiou. Então acredita nisso, se levanta, toma posse, toma as atitudes certas para a glória de Deus. Pare de espiritualizar tudo e comece a executar. Porque tem gente que espiritualiza tanto que espera algo místico acontecer para executar. E o Senhor está dizendo, não espiritualize aquilo que eu já te dei direção para executar. Não é hora mais de espiritualizar e tornar isso místico, mas é começar a executar. Show procrastinação, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você, orar pela sua família, orar pela sua casa, para que você veja o poder de Deus atuando sobre a sua vida, sobre a sua família, te usando com ainda mais autoridade, poder e unção, né? Que a graça do Senhor esteja todos os dias sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero te glorificar por essa aula, te glorificar por esse ambiente de glória da tua palavra. Obrigado por nos tratar, nos edificar, nos exortar, nos curar, Senhor. Em nome de Jesus eu te apresento cada mulher do departamento, cada pessoa que está aqui. Eu quero te apresentar cada liderança, eu quero te apresentar cada um, Senhor, e que teu nome seja glorificado, que o Senhor venha atuar nas áreas físicas, mentais, emocionais, espirituais, operando cura, libertação, e que teu nome seja glorificado em tudo. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada por estar aqui junto com vocês, crescendo e nos edificando. Obrigada. E para que você que não sabe, as minhas redes sociais é @AndreLPoroca, e lá você vai encontrar um acesso para adquirir um livro que eu tenho chamado A Procrastinação, Vencendo a Procrastinação segundo a Palavra de Deus, né? Algo que a gente pincelou aqui
Nesse e-book vai ter passos, vai ter chaves importantíssimas para que você possa vencer e te dar direções, um passo a passo de como você pode se conduzir diariamente. Então, se você tiver interesse, é só você acessar lá e vai ser conduzido diretamente pelo link na minha bio. E eu tenho certeza que vai ser bênção para sua família, para sua casa, e até esta semana está com um preço promocional. Então, se fosse você, não perderia tempo. O Senhor quer te usar com muita graça, poder e unção. Deus te abençoe. Beijo no coração. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado de Deus. Me lembro do quanto era difícil viver sem uma direção. Eu sei que não mereço, mas quero ser parte da família eterna de Deus. Hoje minha vida faz sentido desde que te encontrei. Eu preciso tanto de ti, eu preciso estar contigo além do fim, contigo viver além do fim, contigo viver. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado de Deus. Hoje minha vida faz sentido desde que eu te encontrei. Eu preciso tanto de ti, eu preciso estar contigo além do fim, contigo viver além do fim, contigo viver Além do fim. Hoje minha vida faz sentido desde que eu te encontrei. Eu preciso tanto de ti, eu preciso estar contigo além do fim, contigo viver